Imagine uma floresta tão antiga que guarda segredos que a humanidade jamais poderá compreender. Lugares onde o tempo parece parar, e as lendas indígenas falam de criaturas que vagam entre as árvores, protegendo territórios sagrados. Hoje, você vai descobrir histórias reais de pessoas que desafiaram essas florestas e enfrentaram algo que não pode ser explicado. Prepare-se para uma jornada assustadora, onde o folclore se mistura com a realidade e o que você acredita ser mito pode estar mais próximo do que imagina. Este é o mundo das maldições ancestrais e dos encontros sobrenaturais. Florestas profundas sempre foram lugares de mistério e reverência. Para muitas culturas indígenas, elas são sagradas, habitadas por espíritos e criaturas que existem além do nosso entendimento. Essas histórias não são apenas contos para assustar. Elas carregam lições sobre respeito, equilíbrio e os perigos de perturbar o desconhecido. Mas o que acontece quando alguém ignora esses avisos e invade esses territórios proibidos? As histórias que você vai ouvir hoje vêm de relatos reais, onde o folclore se torna uma experiência aterrorizante. Vamos começar com uma das lendas mais antigas e perturbadoras: a maldição do Curupira, o guardião das florestas brasileiras. Na cultura indígena brasileira, o Curupira é conhecido como o protetor das florestas. Com seus pés virados para trás, ele confunde caçadores e invasores, levando-os a se perderem para sempre. Dizem que seu assobio ecoa entre as árvores, um aviso para aqueles que ousam desrespeitar a natureza. Mas será que o Curupira é apenas uma lenda? Em 2018, um grupo de exploradores na Amazônia relatou uma experiência aterrorizante. Eles estavam acampados em uma área remota quando começaram a ouvir risadas estridentes e passos ao redor de suas barracas. Ao investigar, encontraram pegadas estranhas com os pés virados para trás. Um dos exploradores jurou ter visto uma figura pequena e enigmática observando-os à distância. Quando tentaram seguir a criatura, acabaram perdidos, vagando em círculos por horas. Seria o Curupira ou algo pior? Essa história nos lembra que, nas florestas profundas, nem tudo é o que parece. Agora, vamos para as florestas geladas do Canadá, onde a lenda do Wendigo assombra as tribos indígenas há séculos. O Wendigo é uma criatura nascida da escuridão da alma humana. Dizem que ele surge quando alguém recorre ao canibalismo em tempos de desespero, transformando-se em um monstro alto, esquelético e insaciável, sempre em busca de sua próxima vítima. Mas será que o Wendigo é apenas uma metáfora ou algo que realmente habita as florestas? Em 2015, um caçador experiente desapareceu nas florestas do norte do Canadá. Quando foi encontrado dias depois, ele estava em estado de choque, murmurando sobre uma criatura que o perseguira. Ele descreveu uma figura alta e cadavérica, com olhos brilhantes e um cheiro de podridão. O caçador nunca mais foi o mesmo. E muitos acreditam que ele foi marcado pelo Wendigo. Essa história nos faz questionar até onde vai o poder das lendas e o que realmente espreita nas sombras das florestas mais remotas. Mas não são apenas as florestas das Américas que guardam segredos aterrorizantes. Na Europa, a Floresta Negra, na Alemanha, é conhecida por suas histórias de espíritos ancestrais e aparições inexplicáveis. Em 2020, um grupo de turistas decidiu explorar uma parte remota dessa floresta. Tudo começou tranquilo até que, ao anoitecer, eles começaram a ouvir cantos em uma língua desconhecida e ver vultos entre as árvores. Um dos membros do grupo, um homem chamado Thomas, desapareceu por horas. Quando foi encontrado, ele estava em transe, murmurando sobre espíritos que o avisaram para nunca mais voltar. Ele descreveu figuras etéreas que flutuavam entre as árvores, emitindo uma luz fria e pálida.
Os outros turistas juraram que durante o desaparecimento de Thomas, sentiram uma presença opressiva ao seu redor. Seria uma manifestação das lendas locais ou algo que a ciência ainda não pode explicar? Essa história nos lembra que, em florestas antigas, o passado e o presente podem se encontrar de maneiras inesperadas. As florestas são mais do que apenas árvores e animais. Elas são guardiãs de histórias, mistérios e segredos que talvez nunca compreendamos totalmente. As lendas indígenas nos lembram que há forças além do nosso controle e que o respeito pela natureza e pelas culturas que a protegem é essencial. E você, já teve uma experiência inexplicável em uma floresta? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. Até a próxima e lembre-se, nem tudo o que vive na floresta é o que parece. Desde pequeno, sempre ouvi meu avô contar histórias sobre a fazenda onde ele cresceu. Segundo ele, aquele pedaço de terra escondia segredos que poucos ousavam descobrir. Eu nunca levei essas histórias a sério. Achava que eram apenas exageros de um velho com imaginação fértil. Mas tudo mudou quando precisei passar um tempo naquela fazenda após a morte dele. O que presenciei lá nunca mais saiu da minha mente. Assim que cheguei à fazenda, senti algo estranho no ar. O silêncio era denso, como se a própria terra estivesse me observando. A casa de madeira, velha e rangente, ficava no centro da propriedade, rodeada por hectares de pasto e mata fechada. O caseiro, seu Damião, um senhor de poucas palavras, apenas me entregou as chaves e recomendou que eu evitasse sair de casa à noite. Achei aquilo estranho, mas não dei importância. Na primeira noite, fui acordado por um barulho vindo do lado de fora. Olhei pela janela e vi algo se mexendo no curral. Peguei uma lanterna e fui verificar. As vacas estavam inquietas, andando de um lado para o outro, como se sentissem a presença de algo. Foi então que ouvi um sussurro vindo do meio da escuridão. Minha lanterna piscou algumas vezes e por um instante vi uma silhueta alta e esguia entre as árvores. O frio subiu pela minha espinha. Corri de volta para casa e tranquei todas as portas. No dia seguinte, perguntei a seu Damião se já havia visto algo estranho por ali. Ele desviou o olhar e murmurou que coisas ruins aconteciam naquela fazenda há muito tempo. Insisti para que me contasse mais e, depois de muita relutância, ele revelou que décadas atrás, um antigo proprietário havia desaparecido sem deixar vestígios. Algumas pessoas diziam que ele fora morto e enterrado em algum lugar da propriedade, mas nunca encontraram seu corpo. Desde então, eventos estranhos assombravam a fazenda. Na terceira noite, acordei com uma sensação sufocante, como se algo estivesse me observando. Meu quarto estava mergulhado em uma escuridão densa e um cheiro de terra úmida invadia o ambiente. Quando olhei para os pés da cama, meu coração quase parou. Havia pegadas de lama indo até a porta. Peguei meu celular para iluminar o quarto, mas a bateria estava morta. O medo tomou conta de mim. Fiquei imóvel, esperando qualquer sinal de movimento. De repente, ouvi um arranhão na porta. Meu corpo congelou. O som era lento e ritmado, como se algo estivesse testando a resistência da madeira. Juntei coragem e, com mãos trêmulas, destranquei a porta. O corredor estava vazio, mas um rastro de pegadas levava até a escada. Segui com cautela, descendo os degraus um a um. Quando cheguei à sala, vi que a porta da frente estava escancarada, balançando levemente com o vento. Lá fora, a noite parecia ainda mais escura. Foi quando vi algo que nunca mais esquecerei. No meio do pasto, uma figura alta e magra se movia lentamente. Seus braços eram anormalmente longos e seu rosto estava coberto por uma sombra impossível de distinguir. A coisa parou e virou a cabeça, em minha direção. Um som gutural, quase como um lamento, ecoou pelo campo. Meus instintos gritaram para que eu corresse e foi exatamente o que fiz. Tranquei a porta e permaneci acordado até o amanhecer.
Ao sair de casa, notei que as pegadas de lama haviam desaparecido. Contei a seu Damião o que havia visto, e ele apenas fez o sinal da cruz, dizendo que eu não deveria ter ficado ali sozinho. No mesmo dia, arrumei minhas coisas e parti, prometendo nunca mais voltar. Até hoje, evito falar sobre o que aconteceu naquela fazenda. Mas às vezes, nos meus sonhos, ainda vejo aquela figura no meio do pasto, me observando, esperando. Imagine uma criatura misteriosa que surge nas sombras da noite, deixando apenas rastros de destruição e medo. Uma lenda que assombra vilarejos, aterroriza fazendeiros e desafia qualquer explicação lógica. Hoje você vai conhecer a história real por trás do chupa-cabra, uma das criaturas mais aterrorizantes do folclore latino-americano. Prepare-se para mergulhar em relatos chocantes, animações assustadoras e depoimentos de testemunhas que viveram para contar o que viram. Se você gosta de mistérios inexplicáveis e histórias que arrepiam até os mais corajosos, este vídeo é para você. Não perca nenhum detalhe, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você encara o desconhecido. O chupa-cabra é uma criatura lendária que ganhou fama nos anos 90, mas suas raízes remontam a histórias muito mais antigas. O nome, que significa chupador de cabras, vem dos relatos de animais encontrados mortos, com marcas de dentes e completamente sem sangue. A lenda se espalhou por países como México, Porto Rico e Brasil, onde testemunhas juram ter visto uma criatura semelhante a um réptil, com olhos vermelhos, espinhos nas costas e garras afiadas. Essa criatura não é apenas uma figura do folclore. Ela representa o medo do desconhecido, o pavor do que não podemos explicar. Para muitas comunidades rurais, o chupa-cabra é uma ameaça real, algo que surge nas noites escuras e deixa um rastro de destruição. Mas será que essas histórias são apenas mitos? Ou há algo mais sinistro por trás delas? Para responder a essa pergunta, vamos mergulhar em 3 relatos assustadores que desafiam qualquer explicação lógica. Nosso primeiro relato vem de uma pequena fazenda no interior do México. Em 1995, o fazendeiro Juan Martinez acordou com o som de seus animais em pânico. Ao investigar, ele encontrou várias cabras mortas, com marcas de mordidas no pescoço e completamente sem sangue. Juan descreve ter visto uma criatura de cerca de 1,5 metro de altura, com pele escamosa e olhos que brilhavam no escuro. Ele jurou nunca mais esquecer aquele momento. Era como se o ar tivesse parado, relata Juan. Eu senti um cheiro estranho, algo podre, e então vi aquela coisa se movendo rápido entre as árvores. Seus olhos vermelhos me encararam e eu não consegui me mover. Foi como se o tempo tivesse parado. Juan nunca mais teve coragem de passar a noite no estábulo. Ele acredita que o chupa-cabra voltará. E sua história é apenas uma das muitas que alimentam o mistério em torno dessa criatura. Vamos agora para o segundo relato, que aconteceu anos depois, em uma estrada deserta no Brasil. Em 2003, na região sul do Brasil, uma motorista chamada Carla Souza teve um encontro aterrorizante enquanto dirigia por uma estrada deserta à noite. Ela descreve uma criatura que cruzou a estrada em frente ao seu carro, movendo-se de forma estranha e emitindo um som gutural que a fez congelar de medo. Eu estava sozinha e de repente algo apareceu na frente do carro, conta Carla. Era baixo, com espinhos nas costas e se movia de um jeito que não era natural. Eu senti um arrepio na espinha, como se algo estivesse errado, muito errado. Carla conseguiu filmar parte da cena com seu celular. As imagens, embora embaçadas, mostram uma figura obscura que desafia qualquer explicação. O vídeo, que você verá agora, foi analisado por especialistas, mas até hoje ninguém conseguiu dizer ao certo o que Carla encontrou naquela noite. Após o incidente, Carla evitou dirigir à noite por meses.
Ela ainda se pergunta se aquela criatura era real ou apenas uma ilusão causada pelo cansaço. Mas uma coisa é certa: sua história se tornou mais um capítulo na lenda do chupacabra. Agora, vamos para o terceiro relato, que aconteceu em Porto Rico, onde um grupo de caçadores decidiu enfrentar o mistério de frente. Em Porto Rico, o chupacabra é quase uma lenda nacional. Em 2008, um grupo de caçadores decidiu investigar os rumores após uma série de ataques a animais em uma vila remota. Eles montaram armadilhas e câmeras noturnas, mas o que encontraram foi além do que esperavam. Nós estávamos preparados para tudo, menos para aquilo, relata um dos caçadores. As câmeras capturaram uma figura estranha, movendo-se rapidamente entre as árvores. Era baixa, com espinhos nas costas e emitia um som que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. As imagens que você verá agora mostram uma silhueta obscura que se move de forma quase sobrenatural. Os caçadores tentaram seguir a criatura, mas ela desapareceu sem deixar vestígios. O que mais assustou o grupo foi o som, um ruído gutural que ecoava pela floresta, como se a criatura estivesse em vários lugares ao mesmo tempo. Apesar de toda a preparação, os caçadores não conseguiram capturar ou explicar o que viram. Sua experiência se tornou mais um mistério na longa lista de relatos sobre o chupacabra. E isso nos leva à nossa conclusão. O que tudo isso significa? A lenda do chupacabra continua viva, alimentada por relatos como esses e pelo medo do desconhecido. Seja uma criatura real, uma ilusão coletiva ou algo que a ciência ainda não consegue explicar, uma coisa é certa: o chupacabra nos lembra de que o mundo ainda guarda mistérios que desafiam nossa compreensão. E você, o que acha? Acredita que essas histórias são reais ou são apenas mitos que assustam gerações? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam essa lenda aterrorizante. Até a próxima e lembre-se, nem tudo o que vive nas sombras é apenas fruto da imaginação.